precisamos, ó Pai, de libertação. Nós tenhamos de uma hora passada pelo nosso Deus. Declaramos o poder do Senhor, porque o Senhor chamou para isso, Senhor. Que uma atmosfera nesse lugar, em que o teu Espírito possa operar, Senhor. No nome de Jesus, abençoa a vida do Thiago, Senhor. Abençoa a sua casa, a sua família. Abençoa, Pai, tudo que pertence ao teu servo. Em nome de Jesus, ó Deus. Que este ano seja o ano, Pai, da revelação do seu ministério. Seja o ano em que ele, Pai, possa colher aquilo que ele tem plantado no reino do Senhor. O ano de colheita, Senhor. O ano em que a bênção do Senhor venha derramar no seguido, Pai. Em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que a bênção do Senhor não tem final. Em nome de Jesus é que nós oramos e o abençoamos, ó Pai. Em nome de Jesus. Madrugada, igreja, pode continuar. Em geral, já vamos dar resposta da oração, resumando, notícias de revelação, então, o projeto que eu aceito, a igreja, para objetivo, amém, para nós estamos no curso de igreja, todo ano tem amém, de igreja, tudo isso. Temos por 11 dias, de manhã, de tarde, de noite, eu tenho aulas de igreja, curso de igreja, várias ferramentas com o inglês. Então, o inglês é uma desculpa para as pessoas serem impactadas por isso. Talvez as pessoas mais fácil do Brasil para poder aprender inglês, porque é muito precioso. Então, em março, eu tenho tradicionalmente fazer o foco. O que é o foco? Programa de elevação e convivência. Programas que você faça de exteriorizações tradicionalmente, para você se tornar um funcionário do caminho. Se não der certo e fala que só precisa estudar inglês, então, no próximo semestre, possivelmente, quando você está saindo do Brasil, prova o inglês, e depois, em caso, no ano que vem, vai no agora, apesar que ele colocou assim, uma publicidade para semestre e tal. Mas ainda não tem nada certo. Mas mais provável que agora, né? E trabalhar com o tal. Então, glória a Deus por isso. A fé foi respondida. Amém. Glória a Deus. Tudo nada é respondido. No nome de Jesus. Irmão, primeira coisa, tá também? Bacana. Quero perguntar para os irmãos, o que é janela 10/40? Alguém sabe dizer? A irmã sabe dizer? Janela 10/40. Medida é montada. Montada, janela 10/40. Tá bom. Todo mundo acha dele, ou nunca ouviu falar, disso, janela 10/40, quem nunca ouviu falar? Perfeito. Tá. Ela pode oferecer espaço de janela 10/40. Essas missionárias lá, tinha uma piadinha lá, e tal, que janela 10/40, são 10 missionárias de 40 anos não casadas, sem marido, que nunca foram casadas, estão precisando de marido. Aí eu contei essa piadinha para uma missionária que trabalhou lá no norte da África, trabalha lá em Rio, no Gargalhado. Só que depois do tempo, quando chegou, só ficou assim. Não, janela 10/40 são 10 missionárias fazendo trabalho de 40 homens. Por quê? Porque os homens não querem transmitir. Infelizmente, isso é uma triste realidade. Então, seria mesmo, não, você acertou. A gente vai passar um tipo de janela 10/40. Os irmãos terem noção do que é essa luta que eu tive namorada, passou da igreja lá toda a menina, que Deus pode estar aqui, foi um tempo que esteve lá, mas agora voltou, e todas as obrigado. Todas as canções do ICC da instituição da criança, já sobrevive. Aí, essa música muito boa, tem alguns CDs, são amigos que querem contar também, tá bom? Pode passar, mentira. Presta atenção na região menos evangelizada do mundo, onde
tem apenas 3% de missionários lá. Cerca de 3 mil missionários trabalham. Em lugares onde tem 1 milhão de muçulmanos, só missionários trabalham aqui. Então, a intenção da família é entrar nesse lugar, os povos vão trazer nada do projeto. Empregado ao projeto de vida. Estou imaginando rapidinho, mais uma vez. Feche seu olho, todo mundo está chorando. Pensa agora na população mundial. O que vai passando aqui na sua frente? Vai pensando em toda a população mundial. América, África, Oceania, Ásia, Europa, toda a população mundial. Olha aqui. O que você pensou, irmão? Deixa eu ver aqui. O que você pensou, irmão? Deixa eu ver aqui. O que você pensou, irmão? Felicidade. Bacana. Deixa eu ver aqui. Você, irmão? Olha só que interessante. África, felicidade e cristianismo. Olha só, ninguém pensou em criança. Ninguém pensou em criança. A população da China de criança é a maior que a população do Brasil. A gente não pensa em criança. Tem igrejas, as crianças não são igrejas, não são igrejas hoje. Em alguns desses países, nesse trabalho com a criança. Ou seja, eles estão tão sofridos, coisas que levam a aprender, estão tão presos que não se consegue ter um trabalho efetivo com os adultos. Então, o trabalho com a criança. A gente tem que orar por essa igreja, que é a igreja de hoje, uma igreja que precisa ser alcançada, a igreja das crianças. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos ver se tudo tiver. Orar pela janela aberta do país, das crianças brasileiras, e orar também pelo bairro, que eu tive essa semana, as 2 semanas, onde perceber vários povos, aqui, vários passos aqui, grandes, evangelização, evangelismo, transformação. Vamos orar então, feche meus olhos, tantas vezes. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é o rei das nações. Senhor federal, Senhor é soberano, Pai. Deus, apesar de todas as necessidades, em toda a terra, o Senhor está, Deus, totalmente soberano, abençoado, Deus, trono, Pai, de graça. Pai, então nós pedimos essa graça. Eu quero ver todos esses bancos, Senhor. Deus, todos os bancos, por pessoas, por jovens, por adolescentes, por crianças, Pai, não só nessa igreja, mas em todas as igrejas desse bairro. Pai, alcance essa música diante de nós. Pai, essa praça, Pai, jovens aqui, Pai, tantos lugares que precisam ser alcançados aqui mesmo, Pai. Traga as pessoas, que o teu Santo Espírito possa envolvê-las e trazê-las para aqui. Deus, que as corações, abre os corações, envolva, Pai, todo este Pai, a graça, com a tua bondade, com o teu amor. Em nome de Jesus, fala o coração dos meus irmãos, abre os corações, mais uma vez. Eu vou falar que seja, Senhor, transmitida com clareza, com graça, Senhor, vamos através de nossas vidas, faz-nos ser praticantes da tua palavra, em nome de Jesus, e visita, Pai, na galera do país, Pai, que o Senhor possa derramar a vida sobre este lugar, e seja alcançado na nossa geração. Deus, transforma-nos nunca vai ver o Senhor. Não fique, Pai, através das nossas orações, através do nosso investimento financeiro, através das nossas próprias vidas, Senhor. Venha menino ao encontro deles, no nome de Jesus. Pode pensar, irmão. Que a década de 40, nunca pode tive a oportunidade de ir em lugares que não tem nada. Tem lugares que não tem nada do Evangelho. Esteve lá com a possibilidade de ver, e para ver o resultado também, na Amazônia, em Moçambique, Angola, Senegal, no Camboja também, aqui. Tem notícias de lá que região inteira tem nada do Evangelho. Pastores pregando, por exemplo, tem nada de igreja, ser revitalizadas, serem instruídas, ensinadas, igrejas ensinadas, pastores pregando, por exemplo, se você não ensinar, você vai se perder. Então, isso é pouco que tem desse lugar para chegar até eles.
até falava, lá em Atos 16, eu estava lendo assim, Atos 16, no Testamento, e eu percebi que há uma instrução muito boa, entre Atos 16 e Provérbios 16. Então a gente vai trabalhar com os dois livros, né? Essa noite, tentando trazer aqui o que Deus tem para nós nessa noite. Antes de começar, só é interessante que Paulo, em Atos 16, ele vai estar na sua segunda viagem missionária, e ali ele está separado de Barnabé, depois ele encontra Timóteo também, e ali ele vai espalhar o evangelho, ele tentar espalhar o evangelho na área do irmão. Hoje é Turquia, é um país muçulmano, enviador de missionários muçulmanos das regiões ali, da Ásia também, regiões ali também da América Latina. Se vocês não sabem, mas os muçulmanos têm planos de descolonizar toda a América Latina. Então, a gente tem que trabalhar mesmo, continuar pregando, evangelizando, amando. A nossa geração tem que evangelizar a nossa geração, evangelizar a geração que está nascendo e a outra que vai vir, evangelizar uma pessoa, uma, duas, três, não desista. Vai para o Senhor, viva o amor do Senhor, doe para o Senhor, e o Senhor vai te retribuir, vidas irão glorificar o Senhor. Então, a Turquia assim hoje, é mencionar também o Apocalipse 2, 3, BGM, Minas, Terra, Iniciativa, Estado, Filadélfia, e logo tem um livro chamado A Comunidade do Discípulo Amado, de Raymond Brown. Ele é muito bom esse livro, se tiver a oportunidade, a Comunidade do Discípulo Amado, se tiver a oportunidade de ler. Então, vamos lá. Atos 16, versículo 1, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, que ele hoje em dia é crente, mas pai grego. Ele dava um bom testemunho, os irmãos de Listra e Icônio. E Paulo ele pôs isso para ele. E por isso que ele convidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. A passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos, os presbíteros de Jerusalém, que era o núcleo do cristianismo. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Aleluia. Então, Paulo aqui começa já identificando o potencial missionário. O potencial missionário aqui de Timóteo. O bom líder, ele consegue identificar os potenciais que há no seu igreja. O bom líder, ele consegue identificar os potenciais que são perder as coisas também que Deus dá às suas mãos para que possam ser usadas para a glória dele. E Paulo vê aqui em Timóteo um grande potencial, porque se não for verdade, não existiam duas cartas escritas para Timóteo, direcionadas para Timóteo, ele jovem, pastor, plantador de igreja, juntamente com Paulo, teve a oportunidade de chegar e levar o evangelho, onde não tinha nada também. Interessante que Paulo vê essa oportunidade de potencial missionário no jovem. Nós temos que investir no jovem, e não só nos jovens. Interessante que eu fui conversando com pessoas, fazendo um tratamento semana de um pastor de 75 anos de idade, ordenado. 75 anos de idade, até hoje, estamos no ministério com filhos de 96 anos de idade. Então, tem tempo para todos, só querer trabalhar. A gente falou que a terra é grande, né? Mas poucos são cearenses, ou melhor, trabalhadores, né? Nós temos que ser trabalhadores, que nos chamam. 75 anos de idade, esse pastor, e Deus fez os potenciais. Aqui também tem esses potenciais. Eu pensei em você, Luiz, um potencial. De repente, ele enviar esse ano um congresso de missões lá do Flamengo, e quem sabe mais algumas pessoas aqui. Para ele ser compartilhado em missões, esse coração ali, transformado, mais saber da realidade do mundo, e de repente, pegar mais firme na Deus que ele sofreu. Com certeza, ele tem algo na sua vida. Certo? Então, Paulo identifica esse potencial, vai com esse potencial, manda lá com esse potencial. Interessante que um filósofo, Sócrates, fala assim, sobre a direção de um forte general jamais haverá.
Nós temos mais do que general, nós temos o próprio Deus, nossa, a lei que estou convosco todos os dias até a consumação. Aleluia. E onde tiver duas ou três pessoas Ele está conosco. Ele está conosco. Paulo começa a andar com Timóteo, aquele dele são fortalecidas na fé, dia a dia e aumentá-la. A gente consegue identificar esses potenciais, nós trabalhamos esses potenciais. Qual é o potencial da igreja? É uma igreja de oração, de vida. É uma igreja que tem o zelo da palavra, que é a pregação da palavra genuína. É uma igreja que tem pessoas disponíveis para a obra. Uma igreja que, apesar de ser pequena, mas tem tudo que é possível para glorificar a Deus e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E alcançar muito desse necessidade. Deus não quer menos do que isso. A gente não pode conversar com isso. Não podemos. Muita necessidade de guerra, de jovens, de inteira na rua. Assim, em alguns lugares, o pessoal usando drogas, pontos de drogas também, entendeu? Acho que é hora de nós, como igreja, pensar, orar, passar orando, defendendo, evangelizar, falar também. E Paulo, ele também é um homem de visão missionária, é um homem que tem uma visão ampla. Interessante aí, capítulo, versículo 6. Versículo 6. Percorrendo a região da região Frígio Gálatas, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra, Frígio Gálatas, né? Ali vem a igreja do Gálatas, né? Na área menor também, aqui na Turquia hoje, de pregar a palavra na área, plantando, Lídia, entrando em Pratinha, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Olha que interessante, querendo fazer a obra de Deus, o Espírito do Senhor não permitiu. Isso é muito importante. E tendo contornado Lídia, desceu a noite, à noite sobreveio a Paulo uma visão, a qual o varão Macedônio estava de pé e olhava parte da Macedônia e a Chipre. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, como componente de Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Quando eu estava lá no Impacto, para a Albânia, no aeroporto da Turquia, a gente encontrou com um macedônio lá, que falava português. Só que ele falava 10 palavras que ele falava português, 7 era palavrão e 3 era português. Ele estava sem entender alguma coisa. Ele está carregado e o carro dele de teste foi roubado lá na Inglaterra, não quis foi parado, lá na Macedônia. Uma curiosidade aqui. Hoje a Macedônia precisa de missionários como precisava há 2.000 anos atrás. Será que não é vergonha, não? Será que é? Então, sobrevive Paulo a essa visão. Paulo é uma visão impedido por Espírito Santo, definido por missionários, que ele além, mas progresso, vai dizer assim, ó, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa é o lábio do Senhor. O progresso dele é nós temos tantos planos, mas o coração do homem traça o seu caminho. O Senhor divide o espaço. Provérbios 16, 19. E Provérbios 16, 33, a sorte se lança no colo, mas o Senhor protege toda a decisão. Em nome de Jesus, eu ainda vou saber um pouco mais aí, as coisas ficam mais claras. Acho que essa palavra vai ter mais impacto na minha vida daqui a um ano, por uma coisa que vão acontecer e vão entender algumas coisas que eu não entendia ter pedido tanto lá atrás, querendo fazer missão, querendo missionários, se preparar aqui e resgatar o grande amor. Mas Paulo tem essa visão, é um homem de visão, um homem visionário. Eu estava conversando com meu pai, da minha casa para você ver a terra da piedade. Eu moro lá no Sion, Chile, né? Não vejo, mas você não vê. Aí lá dá para ver a terra da piedade. Cheguei assim no país. O que você vê assim, quando você olha essas montanhas? Às vezes montanhas, papai, eu olho eu vejo lá, eu vejo aqui, eu vejo assim, a gente tem que ter uma visão da gente, uma visão de mídia, então, dever que você legal, fala lá o mais do Brasil, lá o que é uma vez, veio aqui, liga entre eles, até nós
uma visão ampla. Deus quer muito mais do que um curso. Deus quer muito mais do que você evangelizar seu marido no trabalho. Deus quer muito mais do que a gente vir uma igreja, do que está terminado para a glória de Deus. Deus quer um milhão para a glória de Deus. Amém? Mas uma glória a Deus. Muito mais. Não prezando as coisas pequenas, mas tendo também referência a Deus que você precisava, tendo especialmente um livro muito bom, chama Antes da Oportunidade de Leitura, só o título do livro e também depois do subtítulo do livro já te traz assim uma vontade dele. O Senhor Jesus Cristo. E você tentaria se tivesse certo, Deus tivesse do seu lado. Se você faria se tivesse certo e o soberano tivesse do seu lado. O Senhor Jesus Cristo, filho de Lóis, Jonas. Eu tenho que ver quem quiser ser total. Então, a gente tem que pensar assim. E tem que Deus tem esse plano também. Paulo evangelizar, querendo fazer a obra de Deus, não só no sentido de específico da obra de Deus para povos, mas para a nossa vida, nosso dia a dia, com marido, com mulher, você com filho, você obedece seu pai hoje, porque ele tem uma coisa para ensinar. Ele está falando uma coisa que você tem que falar. Algumas coisas ele tivesse dado ouvido aos meus pais, eu estaria bem melhor em vários lados do mundo. Mas tem várias coisas, né, que tal. Uma igreja que é informada da palavra de Deus, é informada da gente. Tudo que está acontecendo ao seu redor é uma igreja transformada. Uma igreja informada é uma igreja transformada. E quanto mais milionária for a igreja, mais ela será missionária. Quanto mais nós somos missionários, mais milionários, mais missionários. Por exemplo, e Paulo vai ter essa visão da Macedônia. Vai, nos ajude. Queremos um lugar, um outro, andando. Interessante que a vontade de Deus é interativa na vida de Paulo. Ele está cumprindo a grande comissão. A grande comissão é aquela comissão que, de repente, acontece, com cerca de diversos que norteiam uma pessoa que quer casar e quer chamar de funcionário. Um deles fala assim: olha, você nunca casa com uma mulher ou com um homem, e pensa que a grande comissão é que o patrão dá para o seu funcionário na grande comissão. Não pode ser isso. Tem muita gente que está pensando assim na vida até hoje. Tanto que Deus nos pede muito mais. Então, essa vontade de Deus interativa. Me vejo assim, a vontade de Deus como uma paradoxa. Como se fosse até mesmo uma paradoxa grande. Lembrando que esses filmes que a gente vê, pode Hollywood, tem aquelas casas grandes, belas, mandar, coisa lá, de gramadinho na frente, você aparece ali na Lisboa, ali, lá, de repente à tarde, eu sei que a gente não vê muito simples. Então, dá para a gente ficar vendo filmes, dá para ficar vendo muita novela, né? Não está falando de nada disso. Então, como não dá para a gente ver, a gente só vê de vez em quando, não dá para a gente ver aquela noção daquela casa, do melonismo e tal. Então, a imaginando essa casa, ali diante dessa casa, nesse gramado, aumentando o caminho, aumentando a grama, com o favor. Isso muitas vezes são os nossos desejos, a nossa vontade, inconsequentes e consequentes também dos nossos vontades, de querer, aquilo que Deus não quer para nós. Mas Deus, com a sua misericórdia, ele vai lá e apaga essa vida, para enderezar as nossas vidas, para enderezar o nosso dia a dia, para trazer mesmo, como ele pensar, olha, eu posso isso aqui, e mais tudo. Quantas coisas? E vai podendo, por favor. E ao
parar isso, ele vai congregar nossa vida. Nos dá esse privilégio de trabalhar para ele. Só que todo o processo de limpeza, de corte, tem esse processo de limpeza. Tem que pegar o mar, pegar o saco, fazer a limpeza, descansar, do exercício, do esforço físico, que às vezes é desconfortante, mas é melhor para a sua vida. É melhor para a sua vida. É melhor para o seu dia a dia. Hoje você está entendendo o que eu estou fazendo. Mais à frente você vai entender. Mais à frente você vai entender. Você essa mesma vontade de Deus na sua vida, Jacó, ele lutou com o anjo até o resto do dia. Hoje nós temos muitas pessoas lutando com o anjo, lutando para buscar a bênção de Deus, mas só para passar esse momento de prova, de dificuldade, para transformar a vida. Por que é que nós temos frutos? Tem mais, muito mais. Os frutos vão seguir aqueles que creem. Os finais vão seguir aqueles que creem. Meu nome e eu quero ser uma pessoa para poder alcançar mais e mais. Chegar onde não tem nada. Estou fazendo um trabalho conseguindo agora. Lá no Betim. A gente começou lá porque eu tive a vontade com missionários de trabalho especificamente com ciganos. E a gente teve amizade com esses ciganos, eu estou fazendo amizade, a gente tem amizade com a família inteira. Lá é tão interessante que você fecha o olho assim para orar, você sente passando. Sente que tem alguma coisa diferente lá. E como nós temos experiência, a gente já sabe com o que está operando. E é interessante ver que você fala de coisas simples que eles às vezes não compreendem, porque já tem todo o seu processo, dinamismo, coração, sabedoria. Aí eles estão abertos. A gente está pensando aqui como evangelizar, com alfabetização, eles ciganos, a intenção é alcançar outras comunidades ciganas, em Belo Horizonte, que é em São Gabriel, no Céu Azul, em Betim também, depois espalhadas um pouco em algumas outras regiões aqui de Minas Gerais, também ciganos, fora dos ciganos. Então, os povos não alcançados dentro do Brasil, os meninos evangelizados. No entanto, eles estavam lá evangelizando nesse dia lá. Só foi visitar, conhecer, orou, várias pessoas lá. Uma senhora, filha, chama Aparecida, a mãe dela é mãe do Igor. Estava ali e ela foi, volta, por favor, volta. Vinha lá, a gente foi perguntando, não, já veio o pastor ali, ele tem partido, mas volta você. E diz não está clamando as pedras, entra no Chile, o Varão Macedônio, está clamando ainda hoje. Vem embaixo da Macedônia e nos ajude. Paulo foi também julgado, se fosse colocado aqui, como se fosse Moisés também. Ele foi pelo que batia de por onde ele percorria, deixava sua vida, deixava a palavra. Que maravilha. Mas a porta tem que se abrir. Em Atos 16, no versículo 11, no versículo 7 da manhã, aliás, no versículo 11, ele começa a navegar. Tendo, pois, navegado a Troade, seguindo em diretura a Samotrace, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipe, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Colônia na cidade. Permanecendo alguns dias no sábado, saindo da cidade para ir para o Rio. Nos pareceu até um lugar de oração, assentando-nos, falando das mulheres que para ali tinham socorrido. Dessa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, escutava, desafio o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, chorou, dizendo: se José que eu sou fiel, Senhor, entrar em minha casa, e aí ficar em estrangeiro, Cristo. A porta se abre ao Evangelho. E junto a isso, mais à frente, a porta se abre para a Lídia, a igreja começa a ser estabelecida na Europa. Deus abre o coração. Olha, Deus abre o coração
A do coração dela é a porta se abre, mas, no versículo 16, aconteceu que um dos nossos para o lugar de oração saiu com um maior consenso, a qual o engenheiro dava grande do Senhor, seguindo a Paulo e exclamava de Deus, vamos conservar Deus Altíssimo, e Jesus anuncia o caminho da salvação. Isso se repetiu muitos dias. Olha interessante, Paulo não falou de uma oração. Para ela, olha, não expulsou o demônio de uma hora para outra, sai dela. Ela ainda foi por muitos dias. Paulo deu discernimento, Deus deu discernimento a Paulo. Então, Paulo, que é indignado, voltando, indica que, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, na mesma hora, saiu. E continua, vendo seu Senhor fizeram a esperança do grupo, agarrando Paulo e Silas, arrastaram a prata à presença das autoridades, levando aos prendedores de terra, estão sendo judeus, preocupados, pediu a nossa cidade, propagando que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra ele, e os pretores, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com o quarto. Depois de darem muitos açoites, lançaram os carros, ordenando a obediência que os guardassem com toda a segurança. Ele disse que deixe de receber tal hora, levou para o cárcere interior, prendeu os pés no tronco. Logo da meia-noite, Paulo se adorava, cantava louvor a Deus. Os demais componentes da prisão escutavam. De repente, seu dever, tamanho de morto, sacudiu os alicerces da prisão. Abriu-se todas as portas, soltaram a cadeia de todos, aleluia. Na tradução da Bíblia em inglês é NVI, ela fala, interessante, fala que as fundações, da Bíblia também fala foundation, as fundações do alicerces ali, principais foram ouvidas. A gente tem que ter essa adoração, a nossa vida consagrada para que os alicerces das trevas criem, para que os alicerces da janela dessa família possam ser tremidos, para que a nossa vida também seja, a palavra fala que Deus ali sacode também o humano. A nossa vida deve estar sacudida também, testada, levantada para a glória dele. Essa pergunta, a porta se abre, mas por que Deus do outro lado? A nossa vida principal, mais atrás, no versículo do capítulo 13, Paulo está jejuando e adorando, servindo ao Senhor, e adorando ao Senhor. E Paulo, Deus, vai falar, olha, eu não estou com você. E tanta adversidade que passa, tanta dificuldade, mesmo assim, permanece. Deus deu uma visão para ele. Deus deu uma visão para ele. E ele não desiste dessa visão. Se ele tivesse desistido na primeira vez, Deus também deu visões para cada visão. Eu conheço a igreja desde quando sou adolescente. Desde a primeira vez, algumas pessoas nem são demais, que eu conhecia aqui, eu já falava de missões. E até hoje eu estou percebendo. Isso já vem desde mais de 8 anos. Mais de 8 anos. A gente tem que perseverar. Se eu tivesse desistido, hoje eu estaria novamente, estaria ali no início do final. Então, por que eu tenho que consagrar minha vida? Viver a vida totalmente com Deus. Se você for notar, o Israel recebeu as promessas de Deus. Recebeu tudo aquilo que Deus escolheu no povo de Israel. De todo o menor. Deu promessas, deu mandamentos, falou faça com o povo. E eles não deixaram sua perversidade. Durante a conquista da terra, cerca de 31 reis soberanos foram derrotados. A palavra de Deus fala que o próprio Deus infundiu o terror no coração deles. 31 reis, nós temos em alguns meses do ano 31 dias. Cada dia os gigantes se derrotaram. Cada dia. 365 dias. 365 dias. Não temas, não temas, não temas, não temas. Olha para frente, irmão. Olha
terra. Mas Deus, para conquistar essa terra, Deus vai usar estratégia de somente adorar, a estratégia de atacar, a estratégia de adorar e todas as muralhas caírem diante de nós. A estratégia de tirar o pecado do nosso meio, do nosso coração, tirar a capa de pecado, de iniquidade do nosso coração, de transgressão, como não vamos. Nós temos que nos consagrar. O que diz Jesus ao povo, consagrai, santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilhas de Deus. Deus fazendo maravilhas aqui, Deus fazendo maravilhas lá, Deus fazendo maravilhas aqui, dentro do nosso coração. Só para terminar rapidamente, o carcereiro, versículo 27, o carcereiro despertou do sono e vendo aberto nas portas do cárcere, o chão da espada e ressuscitar os mortos dos presos que tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, mas de fato tem mal, todos estamos aqui. Aí está falando que ele pede uma luz. O que eu faço para ser salvo? Nem fala que ele ouviu a palavra de salvação. Interessante, né? O carcereiro romano. Nem fala que o evangelho foi pregado para ele, mas o coração dele já tinha uma inclinação a seguir do evangelho. O que eu faço para ser salvo? Muitas vezes a gente vai pegar e fala, mas o Jesus te ama. Cara, isso eu precisava. E a partir disso você continua. Não, mas Jesus te ama, eu faço disso. E vai falando aqui que ele foi e ele vai ser livre da prisão. Lá em Provérbios 16, versículo 7, fala assim que se um homem faz, se o inimigo do homem, vamos lá, Provérbios 16, versículo 7. Provérbios 16, versículo 7. Ser o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia comigo. Ele se fez comigo. O próprio Deus sempre reconciliou o carcereiro com Paulo. Inicialmente, ele inimigo do Estado, Paulo, inimigo romano, reconcilia para trazer salvação em toda a casa dele. Que maravilha de igreja. Vou passar uma música terminando aqui. Se mais alguma coisa para falar, mas é o nosso. Considere o valor. Ele vai fazer. 21. Então, já estou com 20 minutos, então vamos assim. Vou voltar lá na história. A palavra de Deus. O carcereiro perdeu do sono, vendo as pernas dos pontos do carro, puxando a espada e suicidar os pontos dos presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, a gente faz um mal, e todos estamos aqui, versículo 29. Então, o carcereiro transmitiu uma luz e entrou precipitadamente em treino, prostrou diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, que devo para fazer para que eu seja salvo? Que devo fazer para que eu seja salvo? Aí eu já falei, né, como que chegou essa mensagem no coração dele, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? De repente, estava ali cantando, louvando a Deus, e no meio desse instante tinha uma palavra de salvação. Esse carcereiro todos escutaram. Por isso nós temos que glorificar as nossas provas, que de repente, através da nossa prova, outras pessoas vão poder escutar aquilo que elas não estão escutando através das suas vidas, através da sua angústia, através do seu sofrimento. E ali ele pede essa luz e eles respondem para ele: creia no Senhor Jesus, que será salvo por sua casa. E a angústia de Paulo ali estava com ele, ser ali açoitado pelos guardas, sofreu uma humilhação pública, mesmo que tivesse ele missionário de posicionamento dele, qualquer um, colocar sempre no meio da praça, e todo mundo começar a gritar, a falar palavras, na praça, pela autoridade, a gente ia pegar e descer por uma cadeira, ser preso.
Pedro ali na frente, todo mundo falando como Senhor. Isso não acontece aqui, mas em milhões do mundo essas coisas acontecem frequentemente. Então, Paulo fala para ele, creia em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos em sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açougues, e foi batizar todos os seus. Então, levando para a sua própria casa, olha só, naquela mesma noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açougues, e foi batizar todos os seus. Paulo pregou o evangelho, preso, açoitado, sujo, possivelmente poderia estar com fome, ele tinha entrado na internet, nem Facebook, nem celular, nem para comer alguma coisa, mas já foi pregando a palavra, já foi batizando, e depois da palavra vai dizer, seus levantos na sua própria casa, expôs a mesa com todos os seus, manifestar um grande alegria. Paulo ficou com um banquete, ele estava ali, só de glória, né? Ele tinha lançado vários bebês, sentido, nada. E aí, no versículo, Paulo com prisão, encarcerado, Paulo vai encarcerado, mas ele não está encarcerado. A visão de Paulo é na base da vida dele, Paulo devia estar bem mais velho, devia estar com uns 40 anos de idade, um pouco mais. 40 anos de idade, mas termina, imagina só. 40 anos de idade, eu lembro, há 20 anos atrás, eu lembro que eu vi uma pessoa que tinha 40 anos de idade, a pessoa já estava toda falando assim, no Brasil, ano passado, a pessoa morreu com 40 anos de idade. Fácil. Hoje em dia, uma pessoa então, Paulo tem todas as diversidades perseverando. O versículo 6. Quando a mãe de Deus, os pretores enviaram oficiais de justiça para que ordem. Põe aquele nome de verdade. Então, vai ter como Paulo essa palavra. Os pretores ordenados por força de verdade. Agora, por sair e de fato. Paulo, porém, replicou. Se interagir o processo formal contra nós nos autoridades publicamente, nos recolher ao cárcere, pelos nossos cidadãos romanos, querem agora a loucura de nós estarmos fora, não terá pelo contrário, vendo eles pessoalmente com liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pessoas e ficaram possuídos de temor, quando souberam que tratavam os cidadãos romanos. Então, foram depoentes, pediram desculpas e, achando da prisão, rogaram se retirar da cidade. Tendo se retirado do carro, dirigiram para a cidade, para a casa de Lídia, dizendo que não nos comportaram. A gente está sendo diferente assim hoje. Passou terreno, passou dificuldades. E ainda lá no finalzinho, nós nos comportaram. Comportaram o outro, irmão. Impressionante. Maravilhoso. Estou falando de ninguém super-homem, ninguém tem que passa muito dificuldade, tem que chorar, mas está em falta os cristãos hoje. Está em falta. Vai olhar para frente, e é desse nível, o Senhor encheu na balada, e olha para esse Espírito na balada, e continua perseverando, vai mostrando caminho. Interessante que Paulo fala que nós somos cidadãos romanos, porque Paulo falou isso. Paulo usou da sua própria cultura, os meios da sua cultura, Paulo usava de todos os meios. Quanto mais cheio do Espírito Santo, irmão, humano, mais cheio do estratégia, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de estratégia, mais fé de Deus, estratégia de Deus. Olha, Paulo usa a sua própria cultura que permitia ele de ser açoitado, porque qualquer tipo de condenação ele deveria ir a um processo formal. Ele mesmo falou que nós temos esse processo formal. A cultura romana tinha leis, toda essa cultura grego-romana, até hoje,
eles foram os últimos impérios, né? Lembra que tem os traços dele ainda mais próximos de nós. Paulo usou toda essa virtude, tudo aquilo que ele tinha, para poder confrontar o povo de Israel. Hoje tem tantos recursos, crentes na política, crentes está fazendo muita coisa sendo feita, a gente não sabe tudo aquilo que está sendo feito, e às vezes também, na nossa vida, Deus está fazendo muita coisa, e às vezes Ele deixa com que você não faz as coisas para você não olhar e também você continuar defendendo a caminho mais dele. Mesmo quando assim, eu tinha conhecido depois de 2 anos, um ano e meio, encontrei com uma colega que a gente estudou o ensino fundamental e o ensino médio, uma parte, assim, digamos, o ensino fundamental, e eu encontrei com ela no livro, eu olhei e ela assim, tinha acabado, um ano de convertida, de primeiro amor, né? Tanto hoje nós vamos passando depois, mas ficamos muito mais, tudo era muito bom. E eu encontrei com ela no livro, e tinha acabado com isso, aí, conversando com ela, eu mandava 6 mensagens para todo mundo. Eu recebi aqui, tinha promoções, mas eu tinha um celular, tudo que dava para eu fazer, eu utilizar e tal. Então, eu comecei a mandar mensagem. Essa menina, ela lembra até tudo esse encontro, mas ela fala essa mensagem que eu mandei para ela. Aquele dia mesmo, eu me agradeci, já aqueles 3.000 mensagens. Eu tinha plano de cartão, não sei porquê, eu comecei a mandar mensagem. Eu acho que foi contemplado, então, mandei aqueles 3.000 mensagens, constantíssimos quando a gente tem hoje. E até hoje ela veio, encontrei com ela no centro, depois de um tempo passou, eu estava bem assim, triste, umas coisas acontecendo, e encontrei com um amigo meu, e já pensou comigo, olha, quero andar com você, quero conversar com você e tal. Encontrei com tal pessoa, que era amiga minha, e ela falou que ela estava muito triste. E ela encontrou com você, parece que a tristeza dela assim, tinha que ir. Eu fiquei impressionado. E eu, um pecador, pensando, nossa, eu não sei se vai ter uma coisa de jeito. Deus me deu aquela palavra nisso. Entendeu? A presença de Deus, a minha vida, a glória dele, trouxe como uma que feliz. Eu fiquei maravilhado. Quanto mais nós formos cheios da palavra, cheios da graça de Deus, Paulo, usando a cultura dele, Jesus para comunicar o Evangelho. E se a gente for notar mais à frente, né, lá no capítulo 28, ele fala que ele está pregando aqui o Evangelho, né, já está quase fazendo graça, perdeu a visão dele de jeito, né? Ele tudo de jeito ele. E Paulo, os dois do versículo, no capítulo 28, no versículo 30, os 2 anos permanece Paulo na sua casa, ou seja, estava no 23, a gente vê todos que compraram, pregando a gente Deus, com todo o entendimento e entendimento, assim ensinava por referência ao Senhor. E tem uma carta que vai dizer assim que Paulo pregou a toda a guarda 3 anos. Todos, sem deixar nenhum nada. Que mesmo. O nosso glória fala isso de nós não estamos no nosso inimigo. Esse é o livro? Esse é o livro? Ah, legal. Parece legal. Deixa eu ver, irmão. Então, assim, Paulo continuou na hora de Deus. O nosso glória fala que de graça, com todo graça que a gente passa, todos, de esvaziar nossa ciência e chegar por todo graça. A gente der conta, a gente caminhar, a gente der conta também, joga um pouco. Maravilha. Eu quero, para finalizar com a música, agora para o 8, a 19, considere valor, né? Depende da do teu estilo, depende do teu estilo, mas
Eles têm um pai espiritual, sabedoria espiritual, mas na compreensão do trabalho do Senhor, da obra do Senhor, que o Senhor quer fazer na vida deles, vai através dessa vida. Usa os sofrimentos, as angústias, Pai, do povo do Senhor que está aqui. Usa, Pai, tudo aquilo, Pai, com o tempo que pode passar, Senhor, para glorificar o teu nome. Mas eu oro para que glorifique o teu nome aqui no Brasil e até o conflito da terra. Deus, que seja prudente. Toda obra que o Senhor confiar a Ele. Que o Senhor fortaleça-os com o Espírito inabalável, para viver, compreender, amar e propagar o Evangelho. Que em nome de Jesus, de corações, de alegria, eu ministro alegria. Alegria é como um rio das vidas que estão aqui. Deus seja como um rio da alegria. A alegria do Senhor, que a nossa força seja como um rio. Deus, que possa suplementar a sua graça aqui. A sua graça possa tocar cada um. Possa converter os corações do Senhor. Possa lembrar o Senhor, Pai, cada dia, Senhor, para os seus amigos, para os seus companheiros, para as suas famílias, para estes que vai para tudo que criança, vai para cultura da obra, por toda roupa, Deus, alcança, Pai, esse novo aqui, alcança esse mundo, quando mais pessoas são para as pessoas necessárias, Pai, elas sejam transformadas pelo Senhor. Deus, eu quero que esse Espírito livrar daquela, Senhor, aquela barra, Pai, livrar também, Jesus, sabe, missionários dessa igreja, Pai, que são concentrados, são apoiados pela igreja, pessoas da igreja, a família dele, o trabalho das mãos dele, Deus, que a
Espírito. Deus, em nome de Jesus, abre a minha faz tudo aquilo, Pai, que não procede do Senhor na vida dos teus filhos. E mais o Senhor cresça. O Senhor cresça nesse dia, Pai. Que o Senhor cresça. Que o Senhor seja honrado. No nome de Jesus, orando, Pai. Pai, porque o Senhor é o Rei das nações soberano. Glória ao Senhor Jesus. Nós possamos nos santificar cada dia mais. E o Senhor voltar. E o Senhor vai reinar. Deus, sobre toda a terra. Volta, Senhor Jesus. É a tua oração.